Caro Padre Siqueira, irmãos e irmãs em Cristo, o Natal é uma data diferente. Se vocês forem a Portugal, forem ao Brasil, forem aos países da África, se nós olharmos as ruas de Macau, nós perceberemos que algo está diferente. E esta não é uma coincidência. Algo diferente aconteceu. Existem algumas pessoas que dizem: eu gosto da magia do Natal. Não existe magia do Natal. Existe o mistério do Natal. Deus não quis se relacionar com o ser humano apenas de fora da história. Em um determinado momento, Deus quis se aproximar de uma forma tão intensa, tão profunda, que Ele resolveu se fazer um de nós. Deus havia enviado os profetas. O ser humano não conseguiu entendê-lo. Deus havia enviado grandes reis. O ser humano não o entendeu. Em um determinado momento da história, Deus disse: eu mesmo irei. Não há Natal sem a aceitação da Virgem Maria. Deus não quis habitar apenas nas tábuas da lei que ficavam na Arca da Aliança no Antigo Testamento. Deus quis habitar no ventre de uma mulher. Deus quis tocar a terra, o barro, o concreto da existência humana. O Natal aconteceu porque uma mulher disse sim. Toda a história da salvação aguardava, dizia São Bernardo de Claraval, toda a história da salvação aguardava pelo sim de Maria. É como se no céu, Jesus havia, naturalmente Deus Filho, havia ouvido do Pai: Filho, a humanidade não nos entende. Filho, a humanidade se afastou da verdade. Filho, a humanidade está se perdendo. Filho, a humanidade não será feliz. O que nós vamos fazer? Nós vamos abandoná-la? Nós vamos continuar enviando profetas? Nós vamos educá-los apenas com texto? Segundo o texto da carta aos Hebreus, o filho disse: Pai, eu vou, dá-me um corpo, eu vou. E ele veio. Quais são as grandes lições do Natal? E aqui não importa aqueles que estão, naturalmente importa, mas aqui não é o mais importante, aqueles que estão mais próximos de Deus. Existem pessoas que participam da missa todos os dias. Existem pessoas que não passam um dia sem receber a Eucaristia, isso é muito bonito. Existem algumas pessoas que participam da missa normalmente apenas no Natal, talvez na Páscoa. Aqui o mais importante é que existe uma chama no seu coração. Esta chama é a chama de Deus. Esta chama é a chama da verdade. O ser humano, ele tem um desejo tão grande pela verdade, que enquanto o ser humano não encontrar a verdade, diz Santo Agostinho, enquanto o nosso coração não repousar em Deus, ele não ficará feliz. Mas quais são as grandes lições do Natal? O que nós podemos aprender deste mistério e trazer para a nossa vida? Poderíamos dizer que é o grande amor de Deus que se fez um de nós, mas eu gostaria de refletir duas realidades com vocês. A primeira delas, o Natal nos ensina a simplicidade. Nós vivemos em uma geração que nós criamos muitas necessidades e nos perdemos com hábitos extremamente desnecessários.
Nunca o ser humano teve tanta comodidade. Quem tem aqui a idade do padre, eu estou com 41. Antigamente a gente precisava levantar e ir lá na televisão apertar o botão. Não precisa nem levantar mais. Antigamente TV era só preto e branco. Antigamente telefone, você precisava falar, alô, câmbio. E aí falava câmbio, o outro dava. O padre é lá do Antigo Testamento, esse padre não é tão novo. Essa do câmbio aí eu não me recordo muito, os meus avós contam. Então você ligava, uma pessoa dava um sinal e era uma fortuna telefone. Olha, quem mora aqui hoje, se fosse ligar para Macau, talvez eram umas 300 patacas, 5 minutos. Era uma fortuna. Nunca o ser humano teve tanta comodidade. Nunca o ser humano esteve tão ocupado. Primeira palavra que eu aprendi em cantonês. Sanfu, ngo hou mon. Ngo hou mon. Yao hou doi e jo. Hou mon. Hou mon. Hou sanfu. Yu jo hou doi e. Primeira palavra que eu aprendi. Estou muito ocupado, padre. Eu tenho que fazer muitas coisas. O ser humano nunca teve tanta comodidade e nunca viveu tão ocupado. O ser humano, e aqui principalmente os jovens, não tiveram tantos meios, a humanidade nunca teve tantos meios de estudo e de pesquisa, mas o ser humano nunca foi tão superficial, tanto do resumo, da síntese, do Google, do mais fácil. Nós acabamos criando necessidades, esquecemos do essencial. O essencial é Deus. O essencial é Deus. Queridos pais, não deixem os seus filhos se perderem em hábitos, em costumes, em coisas que não vai preencher o coração deles. Me recordo quando eu saí do Brasil, existem quartos, 3 filhos, tem TV no quarto dos 3, frigobar, vocês chamam de... No Brasil a gente chama de geladeira, vocês chamam de um pequeno local ali onde coloca o refrigerante, o sumo. Tantas comodidades que as pessoas esqueceram como partilhar. Queridos irmãos e irmãs, primeira lição do Natal, simplicidade. Nós não precisamos de muitas coisas para sermos felizes. O que nós precisamos é de paz. E olha, não existe paz sem algumas palavras mágicas. Papa Francisco utilizava estas palavras no seu discurso. Obrigado, desculpa, por favor. Nos nossos relacionamentos, começando pelas nossas casas, dizia um jovem agora há pouco, as pessoas que nós mais amamos, parece que são as pessoas que nós tratamos pior. E eu dizia, qual que é a pessoa, se alguém perguntar para mim, padre, qual que é a pessoa que você mais briga no mundo? Minha mãe. Padre, qual que é a pessoa que você tem mais dificuldades de entender no mundo? Minha mãe. Acaba a missa, ela me liga puxando a orelha. Padre, qual que é a pessoa que você mais ama no mundo? A minha mãe. Porém, muitas vezes nós não expressamos o nosso amor e o nosso sentimento pelas pessoas que fazem parte da nossa vida. Diga para as pessoas que vivem com você, você é importante para mim. A sua vida me faz ser uma pessoa melhor. Simplicidade. E aí chega no Natal, enche a pessoa de presente, de um monte de coisas. O maior presente é ser presença. O maior presente é zelar e cuidar do outro. Como que nós podemos cuidar sendo pessoas que transmitem paz? Primeira grande lição do Natal, simplicidade. Segunda grande lição do Natal, retomar a nossa vida espiritual. Queridos irmãos e irmãs, Deus não é uma ideia que nós estudamos, um conteúdo que nós adquirimos. Não, Deus é uma pessoa que nós nos relacionamos. Deus é alguém.
Com Deus nós conversamos. Com Deus nós dialogamos. Deus quer ser nosso amigo. Com a encarnação, nós podemos olhar para aquele menino na manjedoura e podemos olhar para a história de Jesus e nós podemos ter uma certeza: existe alguém que me entende. Perder uma pessoa amada, Jesus perdeu. Ser abandonado por um amigo, Jesus foi abandonado. Ser caluniado pelas costas, Jesus foi caluniado. Sofrer injustiças, Jesus sofreu injustiças. Existe alguém que nos entende, porque se fez um de nós. Tome essa decisão no Natal, tome essa decisão no dia de hoje. Que bonito ver tantas pessoas na igreja. Que bonito perceber que a missa é meia-noite e as pessoas estão acordadas, estão rezando. Mas tome essa decisão no dia de hoje. Eu preciso rezar mais. Eu preciso ser mais próximo de Deus. Eu preciso ter uma vida de amizade com Deus mais profunda e mais madura. Existem alguns momentos da nossa vida que só Deus é capaz de nos entender. Existem alguns momentos da nossa vida que só Deus é capaz de nos fortalecer. Pensamos que Jesus, 100% humano e 100% divino, nos ajude a sermos pessoas mais simples e ao mesmo tempo retomarmos a nossa vida espiritual. Pensamos que este mesmo Jesus nos ajude a sermos pessoas de paz. Uma vez eu me recordo, uma pessoa contou para mim um testemunho no Brasil, talvez eu já tenha dito outras vezes. Um casal estava indo para o restaurante, estavam os dois no carro. De repente o marido ficou meio perdido. Chegou uma hora, tinha como se fosse um trevo e tinha duas opções, direita ou esquerda. E aí ele não sabia para onde ir. Ele olhou para a mulher e falou assim: para que lado que eu vou? E aí ela viu que o GPS dele não estava funcionando, no telemóvel ali no relógio não tinha nada. Para que lado que eu vou? E ela falou: vai para a direita. Que lado que ele foi? Foi para a esquerda, isso mesmo. Deu certo ou errado? Deu errado, isso mesmo. E aí foi para a esquerda, de repente chegou uma situação ali que parece um barranco, quase um precipício. E ele olhou assim, o carro quase caindo, e ele ficou revoltado. Ele olhou, ficou nervoso, deu ré com o carro, voltou para o mesmo lugar, foi pela direita, e aí acertou o local do restaurante. Chegou no restaurante. E ela meio com um sorriso de lado, não tinha máscara naquela época, sem dizer uma palavra, ela falou: bem que eu disse, você não quis me ouvir, né? Mas ela não falou nada, só deu um sorriso. E ele olhou e brigou para ela, olhou e brigou com ela. Se você tinha tanta certeza que era do lado direito, por que você não me forçou a ir para o lado direito? Por que você não brigou comigo? Por que você deixou eu ir para o lado errado? E aí ela olhou para ele e disse assim: eu prefiro ter paz do que ter a razão. É melhor ter paz do que ter a razão. Querido irmão, querida irmã, seja humilde, seja simples, saiba dizer: eu errei, perdão, preciso de ajuda, posso ser diferente. Que o menino Jesus nos ensine a sermos pessoas diferentes, a sermos pessoas humildes. Que o menino Jesus nos ensine a transformarmos o nosso coração, com muita fé, com muita devoção e vivendo na verdade. Que Deus nos ajude, que este Natal seja um Natal diferente, que nada nem ninguém tire a nossa paz e a nossa alegria, porque Deus veio ao mundo para nos fazer feliz. Deus veio ao mundo para nos trazer a esperança. Padre encerra dizendo:
Nós que somos cristãos, nós devemos olhar para o mundo, para as situações, como profetas da esperança. Pouco tempo atrás também uma pessoa dizia: esse vírus não acaba nunca. Agora não pode mais viajar. Agora não pode mais fazer nada. E eu fiquei pensando, olha, é um católico ainda? O católico, ele não é um profeta da desgraça. O profeta da desgraça é aquele que está lá embaixo. O católico é profeta da esperança. Dizer assim, se Deus quiser as coisas vão melhorar. Graças a Deus eu estou vivo. Graças a Deus tem os meios para nós cuidarmos da nossa saúde. Quando você voltar para a sua casa, volte também com esse desejo no seu coração, de ser uma pessoa de esperança, de ser uma pessoa positiva, de ser uma pessoa que ajude aqueles que estão mais próximos de você a encontrar alegria e paz em viver. Que Deus nos ajude, que neste Natal o menino Jesus nasça no nosso coração e nos faça um pouco mais parecidos com Ele.